E se por trás de todas as religiões, de todas as ciências, existisse uma única verdade, um tipo de cântico secreto? Hoje, a gente vai mergulhar na mente de Eliphas Levi, um ocultista do século XIX que passou a vida toda tentando encontrar essa melodia universal. A grande questão é essa aqui. E se todas as grandes histórias da humanidade, sabe, a Bíblia, os mitos egípcios, o tarô, fossem na verdade só estrofes diferentes de um único e grandioso poema? Uma música sobre a harmonia que existe em tudo. Essa é a ideia que a gente vai investigar hoje. Mas, para a gente entender essa busca por unidade, a gente precisa voltar para o ponto de partida, o século XIX. Uma época, assim, de muitos conflitos intelectuais. E bem no meio desse palco, a gente encontra Alphonse Louis Constant, que ficou muito mais conhecido como Eliphas Levi. Ele era um ex-abade, um mago, que se tornou um hierofante, ou seja, um revelador de mistérios sagrados. E ele estava determinado a construir uma ponte sobre esse abismo que dividia o conhecimento humano. Pensa bem. De um lado, a gente tinha a ciência, com toda a sua lógica, com a razão, dizendo que o universo era uma máquina fria. E do outro, a fé, com seus dogmas, afirmando verdades que não podiam ser provadas. Para Levi, esse era um mundo quebrado, sabe? Nas palavras dele, era um contínuo grunhido da besta contra o anjo. Uma batalha que precisava de uma reconciliação. E ele acreditava ter encontrado a chave mestra, uma ferramenta antiga, superpoderosa, capaz de decifrar todos os mistérios e unir todos esses opostos. Essa chave era a Cabala, só que Levi via a Cabala de um jeito muito mais amplo. Para ele, não era só o misticismo judaico, era a ciência de Deus e do mundo, a matemática do pensamento, a doutrina original da qual todas as outras religiões e filosofias teriam saído. O próprio Levi dizia que a Cabala não pedia para a gente abandonar a razão em nome da fé, nem o contrário. Pelo contrário, ela unia as duas coisas, provando que ambas eram, na verdade, faces da mesma moeda, dois instrumentos para entender a mesmíssima verdade. Bom, isso nos leva direto para o coração da revelação de Levi, onde exatamente ele encontrou a prova dessa grande harmonia universal. Ele não encontrou essa prova nas leis literais ou nos relatos históricos das escrituras, não. A verdade estava escondida, mas à vista de todos, na poesia, nos cânticos sagrados, naquelas passagens que pareciam ser só metáforas de amor. E olha, essa citação aqui ilustra a descoberta dele de um jeito brilhante. Nessa simples frase do Cântico dos Cânticos, Levi viu a fórmula do equilíbrio do universo. O ouro é a justiça, rigorosa. A prata, a misericórdia, a compaixão. Um não existe sem o outro, entende? Eles se unem para criar uma coisa ainda mais bela. A harmonia, para ele, nascia justamente da analogia dos contrários. E com essa percepção, Levi começou a aplicar essa chave cabalística não só a versos, mas a todos os símbolos e mitos da humanidade. As ferramentas para fazer isso eram os elementos da Cabala, claro. Os 10 Sephiroth, que são como os 10 números primordiais, as emanações divinas e as 22 letras do alfabeto hebraico. Para Levi, isso era como se fosse a aritmética do pensamento, onde cada número e cada letra representava uma ideia absoluta. Juntando esses 10 números e as 22 letras, a gente chega ao número 32. São os 32 caminhos da sabedoria, descritos num texto cabalístico super antigo, o Sefer Yetzirah. Para Levi, era um sistema completo para mapear toda a realidade. Tá, mas e na prática? Como isso funciona? Vamos pegar o exemplo do querubim de Ezequiel. Para Levi, essa imagem não é nada estranha, ela é um símbolo. Usando a chave da Cabala, ele decifra cada face. O rosto humano é a razão, a águia é a fé, o touro é o trabalho e o leão a conquista. Juntas, essas partes formam um ser em perfeito equilíbrio. Com essa mesma lógica, Levi olhou para os grandes mitos. Ele percebeu que no Osíris egípcio, no Krishna hindu e no Prometeu grego existia a mesma história arquetípica do Cristo dos Evangelhos. A de um ser divino que se sacrifica, morre e renasce para trazer luz à humanidade. Eram só dialetos diferentes contando a mesma verdade cósmica. E assim, pouco a pouco, todas as peças vão se encaixando, revelando a grande visão de Eliphas Levi sobre o universo. O princípio fundamental é este: luz e sombra, ciência e fé, justiça e misericórdia. Eles não são inimigos em guerra, são parceiros numa dança cósmica. Um define o outro e é no equilíbrio perfeito entre eles que a gente encontra a verdade e a beleza.
No fim das contas, a conclusão de Levi é de que a religião de verdade não aprisiona. Ela liberta. Ela oferece um socorro para a nossa jornada. E, finalmente, a ciência e a fé não são forças opostas, mas simplesmente duas estrofes, duas melodias que, quando a gente ouve juntas, compõem a única e magnífica canção do universo. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão, né? O que Eliphas Levi redescobriu foi uma ciência exata, universal, que se perdeu no tempo? Ou será que ele foi um grande poeta que compôs uma bela e inspiradora metáfora sobre a unidade de todas as coisas? Bom, talvez, como ele mesmo diria, a verdade esteja exatamente na harmonia entre as duas respostas.